Olá pessoal, tudo tranquilo? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos na unidade 5 agora. Vamos estudar um pouquinho mais sobre os números inteiros. O que é isso? Bom, a gente já viu, né, os números inteiros positivos e negativos. O que vamos aprender com os tópicos é, nesse tópico, identificar os números inteiros e diferenciá-los dos números naturais, ok? E realizar cálculos com números inteiros. Bom, temos o seguinte, números inteiros. Na época do Renascimento, os matemáticos sentiram cada vez mais a necessidade de um novo tipo de número. Que pudesse ser a solução de equações tão simples como x mais 2 igual a zero, 2x mais 10 igual a zero e 4y mais 4 igual a zero. Então, pessoal, para resumir aqui, isso daí é porque precisava de ser um número negativo. A gente precisava de um número negativo para resolver essas daí, tá? As ciências precisavam de símbolos para representar temperaturas acima e abaixo de 0 graus Celsius, por exemplo. Os astrônomos e físicos procuravam uma linguagem matemática para expressar a atração entre dois corpos. Quando um corpo age com uma força sobre outro corpo, este reage com uma força de mesma intensidade e sentido contrário. Mas a tarefa não ficava somente em criar um novo número, era preciso encontrar um símbolo que permitisse operar com esse número criado de modo prático e eficiente. Interessante. Vamos fazer o seguinte agora, ó. Sobre a origem dos sinais. A ideia sobre os sinais vem dos comerciantes da época. Os matemáticos encontraram a melhor notação para expressar esse novo tipo de número. Veja como fazia tais comerciantes. Suponha que um deles tivesse em seu armazém 2 sacas de feijão com 10 quilos cada. Se esse comerciante vendesse num dia 8 quilos de feijão, ele escreveu o número 8 com um traço, semelhante ao atual sinal de menos, na frente, para não se esquecer de que no saco faltava 8 quilos de feijão. Ok. Mas se ele resolvesse despejar no outro saco os 2 quilos que restaram, escreveu o número 2 com 2 traços cruzados, semelhante ao atual sinal de mais, na frente, para se lembrar que no saco havia 2 kg de feijão a mais que a quantidade inicial. Com essa nova notação, os matemáticos poderiam não somente indicar as quantidades, mas também representar o ganho ou a perda dessas quantidades, através de números com sinal positivo ou negativo. Bom, história interessante isso aí. Aí temos aqui a reta numerada. Reta numerada, pessoal. Bom, uma forma de representar geometricamente o conjunto Z é construir uma reta numerada, considerando o número 0 como a origem e o número 1 em algum lugar. Tomar a unidade de medida com a distância entre 0 e 1 e por números inteiros da seguinte maneira. Bom, vamos tentar explicar. É que o zero está aqui, ó. O zero é a origem, é da onde começa. Ou seja, toda vez que a gente anda para a direita, a gente vai aumentando, ó. 0, 1, 2, 3, 4, né? E aí para a esquerda é menos 1, menos 2, menos 3, né? Que é os conjuntos dos números inteiros. A gente deu uma pequena estudada sobre isso já. Vamos continuar lendo aqui, ó. Ao observar a reta numerada, notamos que a ordem que os números inteiros obedecem é crescente da esquerda para a direita, razão pela qual indicamos com uma seta para a direita, crescente. Essa consideração é adotada por convenção, o que nos permite pensar que se fosse adotada outra fórmula, não haverá qualquer problema. Baseando-se assim ainda na reta numerada, podemos afirmar que todos os números inteiros possuem um e somente um antecessor e também um e somente um sucessor. O que isso quer dizer, pessoal? Quem vem antes e quem vem depois. Antecessor é quem vem antes. Por exemplo, olha ali. Quem vem antes do 1? O 0. Quem vem antes do 0? O menos 1. Então, se eu perguntar para você quem é o antecessor de 0, menos 1. Quem é o antecessor de 1? 0. Quem é o antecessor de menos 2? Menos 3. Quem é o sucessor é quem vem depois. Quem é o sucessor do número 3? O 4. Quem é o sucessor de 0? O 1. E assim vai. É isso que ele está querendo dizer. Beleza? Vamos dar continuidade então. Continuando aqui o que temos. Bom, ordem e simetria no conjunto Z, né? O sucessor de um número inteiro é um número que está imediatamente à sua direita na reta em Z, e o antecessor a um número inteiro
é um número que está imediatamente à sua esquerda na reta Z. Aí ele deu aqui alguns exemplos, pessoal. 3 é sucessor de 2, 2 é antecessor de 3. Aquilo que eu expliquei, sucessor e antecessor, só está dando alguns exemplos. Se olhar esses exemplos e vocês olharem lá na reta, tranquilo, é isso mesmo. Quem é sucessor, quem é antecessor. Todo número inteiro, exceto zero, possui um elemento denominado simétrico ou oposto, menos e. Ele é caracterizado pelo fato geométrico que tanto z como menos e estão à mesma distância da origem do conjunto z, que é zero. Pessoal, vamos ver com os exemplos aqui. Ó. O exemplo letra A que ele deu aqui, ó. O oposto de ganhar é perder, logo o oposto de mais 3 é menos 3. O oposto de perder é ganhar, logo o oposto de menos 5 é mais 5. O que quer dizer com isso? Simétrico. Elemento simétrico. Qual é o simétrico de mais 3? É o menos 3. Qual é o simétrico de menos 4? É o mais 4. Simétrico quer dizer isso. Qual é o simétrico de menos 10? Mais 10 e vice-versa. É isso que quer dizer o simétrico. Não tem nenhuma dificuldade. Eles estão à mesma distância assim do zero. Do menos 10 até o zero você vai andar 10 casas. E do 0 até o 10 você vai também andar 10 casas. É isso que ele está querendo dizer. Soma a adição de números inteiros. Vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz isso, pessoal? É muito fácil, não tem muito mistério. Para melhor entendimento desta operação, associaremos aos números inteiros positivos a ideia de ganhar e aos números inteiros negativos a ideia de perder. Ganhar 3, ganhar 4 é a mesma coisa que fazer 3 mais 3 com mais 4. Perder 3 mais perder 4. Então, você vai fazer um menos 3 mais menos 4. Ganhar 8 mais perder 5. Ganhar 3. Mais 8 mais menos 5. Menos 8 mais 5. Então, pessoal, vamos tentar entender isso daí. Atenção, eu vou ler tudo, depois eu explico. Atenção, o sinal mais antes do número positivo pode ser dispensado, mas o sinal menos antes do número negativo nunca pode ser dispensado. Pessoal, o que ele está querendo dizer é o seguinte. Se eu quero fazer... É uma regrinha de sinal. Ganhar 3, aí eu vou adicionar com ganhar 4. Ganhar 3 mais ganhar 4. Então, é mais 3 mais menos 4. O que acontece aqui, pessoal? Isso é a mesma coisa que você fazer um mais 3 mais 4. Ó, joguinho de sinal aqui, pessoal, só lembrando, quando os sinais são iguais, ó, bem aqui que a gente vai fazer o joguinho de sinal bem aqui, ó, esse com esse, ó, fica mais. Como assim fica mais? Fica mais, ó. Mais 3 mais 4, sinais iguais. Quando você tem esse joguinho de sinal aqui, ó, no parênteses, coisa assim, você faz o joguinho de sinal. Mais 3 mais 4 vai ficar mais. Então, mais 3 mais 4, obviamente, 3 mais 4 é 7 positivo, ou simplesmente mais 7. A mesma coisa vale aqui, ó, para quando você for fazer, ó, menos 3 mais menos 4, que é o caso ali, ó. Pessoal, vou fazer o joguinho de sinal aqui, ó. Esse joguinho de sinal bem aqui, ó. Tá aí o joguinho de sinal. Menos 3. Sinais é diferente, é mais e menos, fica menos. Menos 3, menos 4, isso dá quanto? Menos 3, menos 4 fica menos 7. Menos 3, menos 4. Eu estou perdendo 3 e depois perco 4, então no total perdi 7. O segundo exemplo ali é a mesma coisa, pessoal. Vou fazer o joguinho de sinal, mais e menos aqui, ó. Vai ficar mais 8, menos 5, que é mais sinais diferentes, fica negativo ali. Mais 8, menos 5. Eu tenho 8, perco 5, fico com 3. 3 o quê? 3 positivo. E aqui, pessoal, mesma coisa, ó. Vou até fazer aqui, ó. Aqui, ó. Mais e mais vai ficar menos 8, mais 5. Eu perdi 8 e ganhei 5. Não, então, ainda não recuperei o que eu perdi. Então, estou devendo 3 aí. Menos 3. Menos 8 mais 5. Aí tem aqui os exemplos, né? Menos 3, que ele deu aqui menos 3 mais 3, 0. Mais 6 mais 3, 9. Mais 5 menos 1 dá 4. Propriedades da adição de números inteiros. Fecho.
O conjunto Z é fechado, né? É fechado, tá? Fechado que vai estar aqui. É fechado para a adição, isto é, a soma de dois números inteiros ainda é um número inteiro. Se soma um número inteiro com outro número inteiro, a resposta tem que obrigatoriamente dar um número inteiro, tá, pessoal? E nesse caso aqui, para associativa, para todos A, B, C, temos que... Aquela coisa que a gente aprendeu também algumas unidades passadas, pessoal. Ó, temos aqui separado por parênteses, tanto faz você fazer, ó, 2 mais, você faz primeiro aqui, ó, 3 mais 7 dá 10, 2 mais 10 também vai encontrar 12. E aqui, ó, a mesma coisa vale para isso aqui, ó, 2 mais 3, entre parênteses vai ficar 5, aí 5 mais 7, você também vai encontrar a resposta 12. Comutativa também tanto faz, A mais B e B mais A, 3 mais 7 ou 7 mais 3. Tanto faz, podia ser menos 5 mais 3 ou mais 3 menos 5. Também tanto faz. E o elemento neutro, que é aquela coisa que existe assim, se você somar com zero, o zero é o elemento neutro, não vai alterar a resposta, ok? Não vai alterar o número. Z mais 0 dá Z, 7 mais 0 dá 7. E o elemento oposto, pessoal, aqui temos um negócio que é o seguinte, quando você soma o número com seu simétrico, quando você soma, tá? Quando você soma o número com seu simétrico, você vai encontrar como resposta 0. 9, você soma com menos 9, olha aí, ó. De novo, ó, joguinho de sinal. Sinais são diferentes, vai ficar negativo. Vai ficar um 9 menos 9, igual a 0. Se você pega um 5 e soma com o seu simétrico também vai dar 0, pessoal. Lembrando, o joguinho de sinal vai ficar mais menos dá menos, 5 menos 5, isso dá 0. É isso. É isso que ele está querendo dizer. Multiplicação, produto de números inteiros. Tá. A multiplicação funciona como uma forma simplificada de uma adição quando os números são repetidos. Poderíamos analisar tal situação com o fato de estarmos ganhando repetidamente alguma quantidade, como por exemplo, ganhar um objeto por 30 vezes consecutivas. Significa ganhar 30 objetos e essa repetição pode ser indicada por um x, isto é, 30 vezes 1. Você vai fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 30 vezes. Se trocarmos o número 1 pelo número 2, obteremos 30 vezes 2, aí você vai fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2 30 vezes, isso aí não tem nenhum mistério. E se trocarmos o número 2 pelo número menos 2, também é a mesma coisa, pessoal. Ó, é menos 2, mais menos 2, mais menos 2, mais menos 2, mais menos 2, entendeu? É assim que a gente funciona, é assim que essa coisa funciona aí. Mas observamos que a multiplicação é um caso particular da adição, onde os valores são repetidos, tá? Mesma coisa vai, tanto faz ser positivo ou ser negativo. O conceito é o mesmo, pessoal. Tá? O conceito é o mesmo. Vamos ver aqui o seguinte, ó. Na multiplicação, o produto de números A e B pode ser indicado por A vezes B, né, que é o x, ou pelo pontinho. Ou ainda AB, junto assim. Então, ou seja, quando você for escrever multiplicação, pessoal, tanto faz você escrever assim, ó, ou assim, ó. Pode ser, uma multiplicação pode ser escrita dessas três formas aí. Para realizar a multiplicação de números inteiros, devemos obedecer a seguinte regra de sinais. Ó, mais 1 vezes mais 1 deu mais 1, menos 1 vezes mais 1 deu menos 1, mais 1 vezes menos 1 deu menos 1, e menos 1 vezes menos 1 é igual a mais 1. Pessoal, é o seguinte, a gente vai obedecer a seguinte regra, que é aquele regra de sinais que eu fiz ali também na soma, lá quando tinha parênteses, tá? Quando tinha um maisinho assim, ó, o maisinho, por exemplo, mais 2, mais, aí separado tinha um menos 1 aqui, ó. Essa regrinha de sinal aqui, ó, que eu fazia assim, ó, entre esses dois aqui. É a mesma regra que a gente vai fazer aqui, ok? Então, como é que era a regra? Quando os sinais de números eram iguais, o resultado ia ser, né, ia ficar... Quando eram iguais, você colocava um mais. E quando eram diferentes, você colocava um menos. Aqui, gente, a regra é a mesma. Você vai olhar os números dos sinais. Ó, nesse caso aqui, ó,
Sinais, ó, sinais são o quê? Ó? Mais e mais sinais iguais, então vai ficar positivo. Ó. Sinais iguais vai ficar positivo. É isso que ele está querendo dizer. Quando os sinais são diferentes, a resposta fica negativa. Ó. Menos 1 mais 1, a resposta fica negativa. Você faz a multiplicação normal, pessoal. 1 vezes 1. Mas aí você olha os sinais. Sinais são diferentes, sinais são iguais. Aí você coloca a regra. É isso. Beleza? Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se eu quero fazer 2, vou colocar entre parênteses, né, para não confundir, mais 2 vezes mais 2. Os sinais são iguais, você sabe que fica positivo, então 2 vezes 2, 4. Agora, se fosse assim, menos 2 vezes mais 2, aí a resposta ia ser negativa, porque os sinais são diferentes. A mesma coisa vale, pessoal, se a resposta fosse assim, ó. Menos 2 vezes menos 2. Os sinais são o que? São iguais. Então, a resposta vai ficar positiva. Então, lembre, sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo, ok? Só você lembrar dessa regra, você não erra mais. É isso, pessoal. Não tem muito mistério, né? Aí temos aqui as propriedades da multiplicação de números inteiros. Vamos ver essas propriedades? O que temos aqui? Vamos ver. Fechado. Conjunto Z é fechado com uma multiplicação. Isto é, a multiplicação de dois números inteiros ainda é um número inteiro. Então, se você multiplicar um número inteiro vezes um número inteiro, você vai encontrar como resposta a resposta número inteiro. Não tem mistério isso aí. Aí temos a associativa também. A associativa é o seguinte. A vezes B é aquela mesma coisa. Está separado aqui por parênteses, né? Vamos supor que você faz isso aqui, ó. 2 vezes, aí 3 vezes 7. 3 vezes 7 é 21. Aí vai fazer 2 vezes 21, 2 vezes 21, isso dá 42. Pronto, tá aí. A resposta aqui no lado esquerdo, 42. Aí bora fazer agora, primeiro que está dentro do parênteses aqui agora. Vai ficar 6 vezes 7. 2 vezes 3 é 6, vai ficar um 6 vezes 7. 6 vezes 7 também dá 42. Também tem essa coisa da associativa na multiplicação, também não vai alterar. A comutativa também, que é esse caso aqui, ó. 3 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 3. Não muda a resposta. 3 vezes 7 é 21 e 7 vezes 3 é 21. O elemento neutro, pessoal, é o 1, tá? Não é o 0 nesse caso. No caso da soma lá e da soma e da subtração, era o 0, né? Porque não ia alterar. Não vai alterar o número. Aqui o que não vai alterar na multiplicação é o 1. 7 vezes 1 é 7, 10 vezes 1 é 10, z vezes 1 é z. Então, é isso. Tá. O elemento inverso, nós temos também o elemento inverso. Para todo inteiro z diferente de zero, existe o inverso. Z elevado a menos 1, que é 1 sobre z, tá ok. O que ele está querendo dizer, pessoal, é que o 9, quando o 9 está assim, ó, 1 nono. Deixa eu começar com 1 nono. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Assim como se você pega 1 dividido para 15, isso é a mesma coisa que 15 elevado a menos 1. Isso é a mesma coisa, tá? A mesma coisa vai para 1 sobre 20, que isso é a mesma coisa que 20 elevado a menos 1. E assim vai, pessoal. É isso que ele está querendo dizer. Tá, e a propriedade mista distributiva está querendo dizer o seguinte. O A vezes B, o A vezes aí abre parênteses B mais C, é a mesma coisa que A vezes B mais A vezes C. Chuveirinho, tá, pessoal, que eu ensinei para vocês, ó. Quando a gente tem uma multiplicação do lado de fora e dentro nós temos uma soma, a gente pode fazer isso aqui, ó. Um chuveirinho aqui, ó. 3 vezes 4 e um 3 vezes 5, separadamente, ó. 3 vezes 4 e um 3 vezes 5. É isso, chuveirinho. E potenciação de números inteiros. Bora ver só essa potenciação aqui agora. Vamos ver essa potenciação. Bom,
A potência a elevado a n do número inteiro, a é definida como produto de n fatores iguais. O número a é denominado a base, o número n é o expoente. A elevado a n é a vezes a multiplicado por n vezes. O que está querendo dizer, pessoal, que a potenciação, mesmo com o número negativo ou positivo, tanto faz, segue o mesmo conceito. Ó, temos aqui 2 elevado a 5, é um 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Aí aqui na letra B, ó, temos um menos 2 elevado a 3. Isso quer dizer que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 3 vezes. Não altera. O menos 5 elevado ao quadrado é menos 5 vezes um menos 5, que vai ser igual a 25. A mesma coisa vale aqui para um 5 elevado ao quadrado. É 5 vezes o 5, 25. Ok? É isso. Ó, com os exemplos acima, estou lendo bem aqui, ó. Com os exemplos acima, podemos observar que a potência do número inteiro elevado a um expoente par é um número positivo. E a potência do número inteiro elevado a um expoente ímpar é um número que conserva o seu sinal. Observação. Vamos ver essa observação que eu vou explicar melhor. Quando o expoente é n igual a 2, a potência ao quadrado pode ser lido como a elevado ao quadrado. E quando o expoente é n igual a 3, a potência a elevado a 3 pode ser lido como a elevado ao cubo. Tais leituras são provenientes do fato que a área do quadrado pode ser obtida por a elevado a igual a ao quadrado, onde a é a medida do lado e o volume do cubo pode ser obtido por volume igual a ao cubo, onde a é a medida do lado do cubo. Tá. Só deixa eu tentar explicar isso melhor. Primeiro, deixa eu explicar essa parte aqui, que ele quis dizer quando o número é elevado a par. Pessoal, quando o número aqui, ó, temos aqui parênteses, né? Ou o número, né? Aí aqui em cima está elevado a par. O sinal não muda. Ok? Ó. Perdão, eu confundi. Eu estava lendo aqui agora, eu confundi. Oh, meu pai, eu estou confundindo, desculpa. Aqui, independente do número, pessoal, sempre vai dar positivo. E quando aqui temos aqui um número, aí está aqui elevado ao número ímpar. Aqui está o número ímpar. O que temos aqui é o seguinte: conserva o sinal, conserva o sinal. Ó, conserva o sinal. Vou escrever aqui conserva para ficar mais fácil. Vou até colocar alguns exemplos aqui, porque com exemplos fica mais fácil de entender, né? Conserva. Como assim, professor, conserva? Ó, independente do número, eu vou pegar aqui, por exemplo, o número menos 3 e vou levar ao quadrado. Isso aqui vai dar como resposta, pessoal, o número 9 positivo. Ou seja, quando lá em cima o expoente é par, sempre vai dar positivo, independente do número, pessoal. Independente do número. O número aqui não importa. Agora, quando a gente tem esse mesmo número aí, ó, menos 3. Agora eu vou levar ao cubo. O cubo é ímpar. Ó, 3 lá é ímpar. Essa resposta vai o que? Conserva o sinal, ou seja, vai ficar menos a resposta. O sinal conserva. A mesma coisa seria se fosse aí, sei lá, um mais 3 elevado a 3. Um mais 3 elevado a 3. Tá, aqui ficaria menos 27. Vai conservar o sinal não vai mudar. Aqui fica menos 27. Agora, se fosse mais 3 elevado a 3, nesse caso, aí vai ficar, também conserva o sinal. Mais 27. Ou seja, elevado ao cubo, pessoal, ou qualquer número ímpar, você vai permanecer com o mesmo sinal. Agora, quando o expoente é par, independente do número, se o número é par, ou se o número é positivo, se o número é negativo. Está lá em cima, o número lá em cima é par. Pode ser um 2, um 4, um 6, um 8, enfim. Aí a resposta sempre vai dar positivo. Ok? Radiciação de números inteiros, a raiz quadrada, vamos ver aqui. Radiciação, pessoal. A raiz enésima de ordem n de um número inteiro. A é a operação que resulta em um outro número inteiro não negativo. B, que é elevado à potência, n fornece o número A.
O número n é o índice da raiz, enquanto o número a é o radicando, que fica sob o sinal do radical. Tá, lê a observação seguinte para entender as razões pelas quais uso o símbolo de radical neste trabalho. Olha só, usaremos RNA para indicar a raiz enésima de A, quando n é igual a 2. Simplesmente indicaria a raiz de ordem 2 no número inteiro A, R igual a. Assim, B é a raiz enésima de A e se, somente se A é igual a Bn, isto é, B é igual a R elevado a N, A, se, somente se... Ih, pessoal... Caramba, velho. Você entendeu agora por que é mais fácil a gente usar o símbolo de radical? Porque imagina a gente ficar calculando a raiz quadrada dessa maneira. Minha nossa senhora, ia dar muito trabalho, né? Raiz quadrada de ordem 2 de um número inteiro A é a operação que resulta em outro número inteiro não negativo que elevado ao quadrado coincide com o número A. Observação: não existe a raiz quadrada de um número inteiro negativo no conjunto dos números inteiros. A existência de um número cujo quadrado é igual a um número negativo só será estudada mais tarde no contexto dos números complexos. Tá? Erro comum. Frequentemente lemos em materiais didáticos e até mesmo ocorre em algumas aulas o aparecimento de... a raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Pessoal, não é porque está errado esse mais ou menos, é porque tá errado. O certo é 3, porque não existe um número inteiro não negativo que multiplicado por ele resulte em um número negativo. O correto mesmo era a gente escrever módulo de 3. Como assim? É porque é o seguinte, pessoal, vamos ver, a raiz quadrada, raiz quadrada do número 9. 3, né? O correto é a gente escrever módulo, a gente coloca assim, duas traças, módulo de 3. Por que módulo de 3? Porque podia ser tanto 3 positivo quanto 3 negativo a resposta. Por isso que existe esse erro, vamos falar mais ou menos 3. Não, o mais ou menos 3 está errado, tá, pessoal? Se você faz 3 vezes 3, 3 vezes 3 dá 9. Se você faz menos 3 vezes menos 3, pela regra, sinais iguais, também fica positivo, então 9 também. Por isso pode ser tanto 3 quanto menos 3. Então, como seria o jeito certo? Esse jeito aqui que eu escrevi, módulo de 3, porque podia ser tanto o 3 positivo quanto o 3 negativo, ok? É por isso que existe esse erro aqui que ele está falando, esse erro aqui é o do mais ou menos 3, tá? O termo correto seria, o corretíssimo mesmo, seria módulo de 3, tá? Beleza? Mas assim, vocês estão muito acostumados a falar assim, qual é a raiz quadrada do 9? 3. Tá ok. Pode ser assim também. Tranquilo? Não tem problema nenhum. E agora, a raiz cúbica, pessoal, de ordem 3 de um número inteiro, é a operação que resulta em um outro número inteiro que elevado ao cubo seja igual ao número A. Aqui não restringimos nossos cálculos somente aos números não negativos. Bom, ele disse aqui, raiz cúbica de 8. Vamos escrever do jeito certo. Letra A aí, raiz cúbica de 8. Gente, raiz cúbica de 8 é 2, porque se você pega o 2 e eleva ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, é raiz cúbica, tá? Eu esqueci de colocar o 3 bem aqui, tem que colocar o 3 bem aqui, na raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3, no caso, igual a 8. E pessoal, nesse caso aqui, existe raiz cúbica de menos 8? Existe. Raiz cúbica de menos 8 existe. Isso dá igual a menos 2. Se você faz, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, você encontra o que como resposta? Isso você encontra menos 8. Por que eu encontro menos 8, professor? Negativo, sinais iguais, vai ficar positivo. Vai ficar menos 2 vezes menos 2, isso vai dar mais 4. Só que aí você vai fazer mais 4 vezes esse menos 2 aqui. Você vai fazer esse sinal com esse sinal aqui. Então a resposta, obviamente, vai ficar negativa. Aí 4 vezes 2 dá 8, então vai ficar menos 8. Então, sim. Então, pessoal, menos 2 aí, se você faz um menos 2, e também usando aquela regra lá que a gente fez, elevado a ímpar, conserva o sinal, né? Vai ficar conservado o sinal, então vai dar menos 8.
Então, pessoal, para resumir é o seguinte. Ó, se o índice da raiz for par, não existe raiz de número inteiro negativo. O que quer dizer? Ó? A raiz quadrada, pessoal, raiz quadrada ou raiz quarta de número negativo, por exemplo, a menos 25, menos 16, aqui, ó. Nesse caso, pessoal, se for par, olha aqui, ó. Se for par, que é o que ele fez aqui, ó. Se o índice da raiz for par, aí, nesse caso, não existe raiz quadrada. Não dá para resolver essa raiz quadrada aí, não. Ó. Raiz de número negativo. Só dá para resolver se a raiz for ímpar, que é o caso aí, ó. Raiz cúbica de 8, ó. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 ou raiz quinta de, sei lá, de 625. Aí sim existe um número. Existe um número que dá para a gente fazer, tá? Só estou dando exemplo aqui aleatório, tá, pessoal? Ó, quando o número é ímpar, aí é possível sim, ó, o quê? Que esse número aqui de dentro, ó, seja negativo, ó. Os dois, no caso, menos 625 e menos 8, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá bom? Números inteiros aí, a gente aprendeu bastante, um pouquinho, diferenciamos um pouquinho. E é isso. Um forte abraço e tchau!